Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Eu sou Jesus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Thiago Brasil e tenho a alegria, a honra de ser o comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical para jovens desse primeiro trimestre de 2020. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, uma narrativa sobre a reflexão acerca do Deus bendito que nos ama e que cuida de nós sempre, sempre. Se você prestar atenção, no trimestre passado tivemos a oportunidade de estudar sobre o Espírito Santo. Neste trimestre, numa sequência lógica, estamos aprendendo sobre Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que encarnou-se entre nós. Estamos hoje na nossa lição de número 6 e nesta lição aprenderemos sobre como Jesus se apresenta. O título da nossa lição é Eu Sou Jesus. Nós falaremos sobre como Cristo se manifesta, como Cristo se revela e vamos pensar sobre 3 das afirmações de Cristo quando ele declara Eu sou. Então estaremos aqui pensando e entendendo a Bíblia Sagrada a partir daquilo que Cristo fala, que Cristo declara. Caro professor, eu inicio essa lição reconhecendo a especificidade e a singularidade de cada uma das nossas igrejas, de cada uma das nossas salas de escolas bíblicas dominicais. Existem espaços no Brasil em que as salas são salas, existem cadeiras, ar-condicionado, lousa, projetor, espaço para fazer uma boa aula de escola bíblica. Talvez você ministre a aula como eu ministro na minha igreja ou como eu vivi como jovem em uma nave do templo, em um espaço do templo onde as classes são divididas apenas por uma distância de bancos, por um espaço, porque não cabe, não há a estrutura de uma sala bem organizada para a ministração da palavra. Mas isso quer dizer que faremos menos? Mas isso quer dizer que não seremos capazes de dar o nosso melhor para Jesus? De modo algum. Ainda que não tenhamos as melhores condições, isso não implica dizer que não daremos o nosso melhor. Por isso, professor, eu quero bendizer a Deus pela sua vida e agradecer ao Deus Altíssimo, porque apesar de tudo, você continua fazendo o melhor para Jesus de Nazaré. Porque apesar das limitações, você transcende os problemas e vai muito à frente para a glória do Deus vivo todo-poderoso. Que a sua igreja jamais perca um professor que nem você. Que a sua liderança seja capaz de compreender o valor que tem alguém como você na equipe ministerial deles. Que no nome de Jesus, seus alunos sejam gratos hoje pelos ensinamentos maravilhosos que você já ministra a eles agora. A nossa lição, ela trata sobre 3 afirmativas de Jesus quando ele declara Eu sou. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele declara, eu sou a porta. E nós então pensaremos a partir dessas 3 afirmações de Jesus de Nazaré. A minha dica, então, para nós começarmos a nossa aula, será você realizar uma dinâmica que é muito simples. A partir desse exercício que será Jesus se autodefinindo como luz, pastor e porta, eu sugiro a você que você pegue uma folha de papel, pode ser apenas um fragmento de um pedaço, um recorte, e coloque a expressão eu sou e ponha uma lacuna, deixe um espaço em branco. E coloque 3 vezes eu sou. Se você quiser, coloque mais vezes. E aí entregue a cada um de seus alunos esse papel. Se eles não têm costume, entregue junto com canetas.
E aí peça a seus alunos que eles autodefinam-se, que eles sejam capazes de dizer sobre si mesmos quem eles são. E aí, a partir disso, esse será o momento introdutório da aula, onde você vai poder, querido professor, fazer um momento de enriquecimento, de conhecimento da sua sala, onde cada um vai poder dizer um para o outro quem é, o que ele é, como ele se define. Esse é o momento em que é necessário muita atenção, porque algumas pessoas talvez abram o seu coração em virtude de feridas, em virtude de situações que eles têm passado. A minha oração é que seus alunos sejam capazes de responder e dizer: eu sou feliz, eu sou filho de Deus, eu sou alguém que tem sonhos. Será um momento maravilhoso, mas esteja preparado, professor. Talvez alguns de seus alunos escrevam: eu sou infeliz, eu sou pecador, eu sou necessitado da graça de Deus, faltoso. Enfim, não importa exatamente qual seja a resposta do seu aluno. Tenha sensibilidade, maturidade e respeito à resposta dele. Talvez existam alguns jovens que sequer queiram responder, se sintam acuados e não queiram falar sobre si mesmos. Essa, então, é uma oportunidade para depois, em um outro momento, quem sabe, esclarecer com esse jovem que ali é um espaço de crescimento, é um espaço mútuo de confiança, em que ele não precisa ficar arredio ou medroso com nada do que está acontecendo, mas tranquilizar sua alma, aquietar seu coração e ter a certeza de que a presença do Deus Todo-Poderoso pode curar as dores que ele sente em sua vida. Bom, dito isso, espero que a introdução da sua aula seja muito boa, que essa seja uma possível dinâmica, não sendo essa a dinâmica escolhida, que você possa fazer outras opções, mas sempre ter um modo específico de iniciar sua aula. Professor, não existem turmas impossíveis de dar aula. Não existem alunos impossíveis de concentração. Não existem oportunidades que sejam totalmente negadas. O que nos cabe é preparo, planejamento, dedicação. Acredite nisso. Se você dedicar-se a fazer a obra de Deus, se você dedicar tempo, planejamento, atenção àquilo que você está fazendo na sua revista, aquilo que você está fazendo na sua sala, sem dúvida alguma a repercussão da sua aula será muito melhor. Eu sei, é verdade, talvez você seja como eu, sirva a Deus e tenha uma profissão, trabalhe, atue no mercado, tenha responsabilidades. Eu sei que é sufocante, eu sei que existem muitas demandas da nossa vida secular, da nossa vida profissional que nos chamam, mas isso não nos isenta da necessidade de dedicação à obra de Deus. E não há segredos, uma boa aula é uma aula planejada. E uma aula planejada é uma aula na qual os recursos são antecipados, as realidades são previstas e as saídas também. Se você preparar a sua aula, não prepare apenas para as condições ideais. Talvez essa seja a limitação que você faz. Pare de procurar condições ideais. Reconheça. Nós vivemos a realidade e ela muitas vezes é dura e limitada. Então o que nós temos que fazer? Nos preparar para o melhor possível. O melhor possível não dos ambientes, mas da nossa dedicação, do nosso esforço. Desta forma, o que você deve fazer? Planeje o plano A. Faça tudo que seja possível para ele ser executado. Mas se não acontecer, que haja o B, que haja o C, quiçá que haja o D, para você poder pensar na sua aula, executar uma boa aula. Planeje a sua aula com todas as condições possíveis. Se alguém falhar, se algo não existir, que você tenha a possibilidade de não ser pego de surpresa, mas seja capaz de já ter planejado de que saída e de que modo você atuará. Dessa maneira, suas aulas serão muito melhores. Acredite nisso. Bom, vamos pensar então na nossa lição. Ela será dividida em 3 grandes tópicos. Cada um desses tópicos está alinhado aos 3 pontos centrais do objetivo da nossa lição, que é constituído de 3 objetivos básicos. Quais são esses objetivos? O primeiro objetivo, relacionar a afirmação de Jesus:
eu sou a luz do mundo, com a celebração da festa dos tabernáculos. É um interessante modo de perceber essa afirmação de Jesus, quando ele fala ser a luz do mundo, quando nós damos conta de que essa afirmação ela é dita na festa dos tabernáculos, e essa afirmação dita na festa dos tabernáculos tem uma relação direta com uma profecia que está lá no livro do profeta Zacarias. Se a gente conseguir fazer essa conexão, tal relação será maravilhosa para os nossos alunos. A segunda verdade, o segundo tópico da nossa lição aborda sobre a necessidade de apresentarmos a superioridade da liderança de Jesus como o bom pastor. Cristo faz questão de declarar-se o bom pastor, diferenciando-se da figura que ele denomina do mercenário, do indivíduo que age com outras motivações. Então, pensando a partir disso, nós poderemos, inclusive, tentar demonstrar para os nossos alunos quais são os padrões ou quais são os perfis para uma liderança pastoral verdadeira, tão necessária em dias de crises espirituais como a nossa hoje. E em terceiro lugar, nós temos como ponto de referência a necessidade de refletir sobre a responsabilidade de servir ao único Salvador do mundo, compreendendo Jesus como a porta, e a partir disso nós entenderemos a singularidade do Cristo que nos ama e que é o melhor para a nossa vida. Vamos lá começar então? O primeiro ponto da nossa lição tem como subitens a ideia de o Senhor, luz das nações, a afirmação de Jesus em relação à festa dos tabernáculos, e nós precisamos de luz. Compreendamos então cada um destes pontos. Quando Jesus abre o seu discurso e fala no livro, no Evangelho de João, declara na festa, eu sou a luz do mundo, essa afirmação ela não é vazia de intencionalidade, ela não é desprovida de uma intenção contextual de Jesus, mas ela está dentro de um modelo específico de pensamento que nos cabe levar em consideração ao interpretar o texto, ao ler a Bíblia Sagrada. Quando Jesus declara, eu sou a luz do mundo, ele está, na verdade, se conectando ao contexto em que ele está vivendo. E que contexto é esse? É o contexto da festa dos tabernáculos. Lembre-se, Jesus estava na festa dos tabernáculos. Nesta festa era uma celebração em memória ao tempo de peregrinação do povo. E havia uma leitura oficial nesse texto, havia uma leitura oficial da Bíblia nessa celebração específica, e um dos textos celebrados era a profecia de Zacarias no capítulo 14. E a profecia de Zacarias no capítulo 14 aponta para dois textos que Jesus tomou para si como sendo verdadeiros. Primeiro, quando ele declara que ele é a fonte da água da vida, que dele jorrarão rios da água da vida, está relacionado a essa profecia de Zacarias 14. Mais especificamente em nosso texto, também na afirmação de que haverá luz para as nações. Quem é Jesus? Jesus é a luz que veio brilhar às nações. Se nós percebermos que a profecia de Zacarias, que estava associada à festa do tabernáculo, que é o contexto em que Jesus está, quando ele faz o proferimento dessa afirmação no Evangelho de João, nós vemos que tudo está conectado e que Jesus tem uma intencionalidade ao apresentar-se como cumprimento das profecias ditas do Antigo Testamento para aquela sociedade. Então, quem é Cristo, quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Mas o que significa ser a luz do mundo? Em primeiro lugar, significa ser o cumprimento das profecias que estão anunciadas lá em Zacarias capítulo 14, quando é declarado que a luz de Deus, a luz do Senhor virá às nações, virá aos povos naquele contexto. Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Ler a Bíblia dessa maneira enriquece a nossa vida. Nós percebemos então que a afirmação de Jesus ela não é pincelada, solta de um contexto qualquer, mas ela é uma afirmação carregada de sentido e carregada de uma série de verdades que talvez para nós brasileiros, ocidentais, que vivemos 2000 anos depois dessa afirmação, seja um pouco difícil de compreender, mas é para isso que serve a Escola Bíblica Dominical, para aprendermos um pouco mais a Bíblia, para pensarmos mais na Escritura e conseguimos fazer essa associação. Que a associação de que a fala de Jesus, o discurso de Jesus está diretamente ligado ao contexto cultural do seu povo.
Assim, a Bíblia ganha mais sentido, a Bíblia ganha mais riqueza, a palavra de Deus se torna cada vez mais clara para cada um de nós, no nome de Jesus. Bom, para além disso, é claro que você pode fazer toda a relação de Jesus como a luz do mundo, com a ideia de que o Senhor é aquele que clareia toda a realidade, que o Senhor é aquele que destrói as trevas, joga luz sobre o mundo, que o Senhor Jesus, sim, é aquele que abençoa a nossa sociedade, fazendo com que as trevas sejam dissipadas e que os seus filhos possam morar na luz, no reino da luz do Filho do seu amor. Esse é o nosso ponto 1. O ponto 2 da nossa lição que estamos estudando vai tratar sobre Jesus como bom pastor. E aí ela tem 3 tópicos básicos, subtópicos, que nós falamos sobre a expressão bom pastor como uma rememoração da imagem do Antigo Testamento, o caráter sacrificial do bom pastor e o relacionamento dedicado do bom pastor. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar uma situação simples. A imagem do pastoril era muito comum na sociedade de Jesus. Por quê? Porque é uma sociedade que está fundada numa lógica econômica agrícola e pecuarista, onde você tem pessoas que plantam e pessoas que criam animais. Dessa forma, a imagem do pastor é uma imagem muito clara. Nós fizemos referências também de várias maneiras, em vários momentos a Bíblia Sagrada fala sobre a necessidade de pastores, sobre o Salmo 23 como bom pastor, e essa imagem do Deus do Antigo Testamento, ou da manifestação de Deus do Antigo Testamento como pastor, ela se reflete agora no Novo Testamento a partir desse conceito de Jesus se colocando como aquele que não é apenas o pastor, mas como o profeta anuncia, ele é o bom pastor. Ele é aquele que vem para exercer sua liderança de uma maneira correta, justa e abençoadora. Caro professor, é disso que a gente precisa refletir com os nossos alunos. Demonstrar que as verdades bíblicas, elas estão no novo, em conexão com o antigo, fazendo sentido hoje. Isso faz a leitura da Bíblia ser muito melhor. Nós não estamos querendo apenas estudar a Bíblia como um livro literário, fazendo uma exegese, fazendo uma espécie, me desculpe o uso da expressão, uma espécie de exumação do texto antigo escrito. Não. Nós queremos vida, nós queremos entender o que essa Escritura diz para nós agora, hoje. E de que maneira faremos isso? Dando significado, dando sentido ao texto, ao nosso aluno leitor de hoje. A pergunta, é claro, que nós podemos fazer é essa: o que significa Jesus como bom pastor para ele? O que significa Jesus referir-se como o bom pastor? Num tempo em que vivemos uma grave crise na igreja brasileira, em que infelizmente escândalos, pecados, mentiras entram cada vez mais em níveis mais altos da liderança, nós temos que focar em Jesus e olhar para o Cristo como aquele que é o bom pastor. Sabe, professor, essa é uma ótima oportunidade para você apresentar as características do discurso de Jesus sobre ele como bom pastor, quando ele declara que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que há uma diferença entre o mercenário e o bom pastor, porque o mercenário vê o lobo vir e o que ele faz? Abandona as ovelhas, joga as ovelhas, deixa as ovelhas ao ataque do lobo. Mas o bom pastor não. O bom pastor sacrifica-se pelas ovelhas, doa-se pelas ovelhas. É desse tipo de liderança que nós precisamos no século XXI. É desse tipo de liderança que nós precisamos formar a partir das nossas classes de escolas bíblicas dominicais. Se nós tivermos moças e rapazes conscientes da sua vocação e que o ministério não é uma aventura para remuneração fácil, mas é na verdade um serviço que fazemos à glória de Deus, sem dúvida alguma, nós não viveremos mais um tempo de tantos mercenários, de tantas pessoas que veem a obra de Deus como um meio de vida e de arrecadação de fundos econômicos, mas nos encontraremos mais e mais com uma geração que entenderá o reino de Deus como doação, como uma vida que se entrega para a glória e para a honra do Deus bendito. Quem é o nosso Jesus é aquele que, para nos liderar, ele faz e dá o melhor
nós não podemos ser menos do que o padrão que Jesus nos deu. Nós devemos nos dedicar. Esse é o nosso desafio, professor. É o meu desafio, é o seu desafio. Sermos líderes no padrão de Jesus. Não é sermos líderes que o sonho é ter um jatinho, sermos líderes que o sonho é viajar pela Europa, pelo mundo todo, dando palestras sem de fato viver o Evangelho. Não. O nosso sonho, sem dúvida alguma, deve ser esse: viver a vida conforme a vontade de Deus, viver o Evangelho conforme aquilo que Cristo deseja. E para isso, o nosso padrão é: sejamos como Ele é, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, das suas ovelhas é conhecido e ele doa-se por elas. Por quê? Porque ele vive para a glória de Deus. É de líderes assim que nós precisamos, que imitem Jesus e que pareçam cada vez mais com eles. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre Jesus declarando: eu sou a porta. E quando Jesus declara eu sou a porta, nós estamos pensando em 3 subitens básicos que falam sobre a singularidade de Jesus. Ele é a porta. Ele não é uma das portas possíveis de acesso a Deus. Não, inclusive Jesus vai falar sobre isso lá no clássico texto de João capítulo 14, quando ele diz que ele é o caminho. Então ele é a porta, ele é a única possibilidade de acesso ao Pai. Não há caminho fora dele e não há acesso ao Pai fora dele. Ele é a porta. Fora dele, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. É isso que Jesus está declarando. Aquele que não segue o caminho da porta, aquele que não segue o Cristo, pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ouça, os nossos jovens precisam compreender isso. Cristo nos chamou para a salvação, não foi para o sucesso. Cristo nos chamou para entrarmos na porta. E vamos lembrar, ele falou isso no seu clássico Sermão da Montanha, que o nosso caminho é estreito e a porta é apertada. Mas é por lá que nós temos que andar. Mas é por lá que nós temos que seguir. É verdade, existem outras portas. Existem outros caminhos. Mas para onde eles levam? O seu cabo, o seu final é a perdição. Mas o que Deus quer de nós, e que nós sejamos capazes de falar aos nossos alunos, é que a verdade da Escritura está revelada. Cristo é único. Ele é a porta que leva o acesso a Deus. Ora, depois nós vamos falar sobre a superioridade de Cristo. Ele é superior, porque todos os que vieram antes dele ou depois dele, se dizendo Messias, não eram. Isso é interessante porque cumpre-se antecipadamente aqui uma fala de Gamaliel, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele declara: olha, vieram vários se dizendo Cristo e eles já foram dispersos, juntaram pessoas, mas já não existem mais. Contudo, se este homem é de fato quem ele está dizendo, não se levantem contra ele, para não estarem lutando contra Deus. O sábio conselho do líder Gamaliel é: se é de Deus, prosperará, e não há quem impeça. Se não for de Deus, será destruído, e não há quem faça prosperar. Ora, a verdade é essa: quem é Cristo, ele é único e superior. E graças à sua mensagem, ao seu evangelho, até hoje continua um grupo de santos, de servos, há uma multidão de pessoas que acreditam no poder do Deus vivo todo-poderoso. É disso que nós precisamos, ensinar aos nossos jovens que Ele é a luz do mundo, que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta e que Ele é muito mais. Ele é a ressurreição, é a vida, Ele é a salvação, Ele é o pão da vida, Ele dá a si mesmo várias designações. E essa designação do eu sou, talvez a mais importante, é quando Ele declara que Ele diz e Ele é o que é. E quando ele faz essa acepção, inclusive os líderes religiosos ficam irados, porque quando ele se declara e ele diz que ele é o que é, quando ele fala que ele é o eu sou, ele está fazendo uma referência à citação lá do Êxodo, na apresentação do próprio Deus a Moisés, e isso gera um espaço de debate dentro do mundo religioso daquela época. Bom, não importa como os religiosos queiram chamar Jesus, a verdade é que ele é santo, justo e verdadeiro. Professor,
que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, que jamais falte o amor do Pai e que as riquezas e consolações do Santo Espírito sejam sobre você hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica na paz. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. CPAD, a editora da Escola Dominical.